Olá a todos e todas, vamos iniciar mais uma aula. Professor Marco Antônio com vocês. Vamos falar sobre medidas de tendência central. E antes de mais nada, antes da gente avançar, eu gostaria que a gente pudesse nivelar nossa conversa. Muitas das vezes, a dificuldade está mais no idioma matemático, estatístico, do que nos conceitos em si. Então, primeiro, tá? Na hora que a gente vê uma letrinha maiúscula, como esse que eu estou mostrando aqui, que é o X, tá? Esse X grandão, ele vai sempre representar uma amostra para mim, tá? Ou mais especificamente, uma variável aleatória. Então, a característica de determinada população que está presente nessa amostra. E quando eu tiver letrinhas minúsculas, vão ser as características do indivíduo em si. Tá? Então vamos supor aqui, a minha amostra pode ser amostras de pessoas. Então eu tenho ali os alunos do Instituto Federal. Pode ser uma amostra para mim se eu considerar todos os alunos do Brasil como minha população. Ou ainda eu posso pegar e fazer dentro do próprio Instituto, no campus Barra do Garças, os alunos do curso de administração, do curso de agropecuária, do curso de informática. Cada um deles compõe uma amostra diferente desses alunos do campus Barra do Garças. Tá? E aí, claro que existem formas diferentes de a gente proporcionar a geração dessas amostras, que não vai ser o caso de a gente fazer essa verificação agora, explanar sobre isso, mas vocês já saibam que existem diferentes formas de fazer isso. Tá? E aí eu posso pegar então um indivíduo, sempre tem o Joãozinho, o Pedrinho, o Huguinho, nessas turmas, brincadeiras à parte. Então, o Joãozinho ele vai ser o elemento x1, por exemplo, tá? O Huguinho, o elemento x2. E aí esse índice aqui, ó, ele serve para designar uma especificidade, tá? Então é o x1, e só existe um elemento x1 dentro desse conjunto aqui, tá? Assim como também só existe um elemento x2, x3 e xn, A minha amostra pode ser do tamanho que eu quiser, Eu posso definir ela de acordo com os meus critérios. E de forma genérica, quando eu não quero me referir a um indivíduo específico, mas indicar que ele pode ser qualquer um, ou que ele pode mudar, e o i passa a ser também uma variável, eu vou designar o xi. Então, quando o meu i for igual a 1, eu estou me referindo ao x1. Quando o meu i for igual a 2, eu estou me referindo ao x2. Isso vai ser importante para o nosso próximo conceito, que vai ser o conceito de média. Então, falando sobre média. A fórmula da média é essa aí, que está apresentada na tela. Ela nada mais é do que a soma de todos os elementos de uma determinada amostra dividido pelo número de elementos dessa amostra. Então aqui a gente tem a forma matemática utilizando o operador de somatório, só para simplificar a nossa apresentação. Então aqui o símbolo de média, e aí aqui a gente já faz o destaque, esse símbolo aqui, esse x barra, ele representa a média de uma amostra, não é a média de uma população. A média de uma população a gente representa pela letra grega mi, que vai ser igual a 1 sobre n. Esse 1 sobre n ele vai representar essa proporção do número de indivíduos, onde eu vou fazer o somatório, ou seja, vou fazer a soma sucessiva dos elementos xi, ou seja, aqueles genéricos, onde o i vai iniciar em 1 e vai terminar em n. Então aqui eu tenho demonstrado aqui, ó, n é o número ou a quantidade de elementos da minha amostra, xi é o valor do elemento x na posição i, e o i aqui é o início do índice. Eu posso fazer alterações nesse início do índice. Às vezes eu não quero pegar, por exemplo, o primeiro elemento. Aqui, às vezes, no n eu não quero pegar o último elemento, que é o que a gente chama de médias aparadas, que mais à frente a gente pode discutir isso. Então eu posso definir aqui qual que é o tamanho do quanto dessa minha amostra eu vou pegar. Geralmente, via de regra, nós trabalharemos considerando o i igual a 1 e o n igual ao número máximo de elementos que pertence àquela amostra. Então a média ela é bem simples. Vamos para um exemplo. Suponha, o setor de recursos humanos de uma empresa agrícola deseja saber qual o valor médio do salário da seção de almoxarifado.
ele tem lá os dados disponíveis, né? Esse conjunto S, eu estou chamando ele de salários, veja que ele é um S maiúsculo. Então tem um salário que é R$ 2.300, o outro é R$ 2.800, R$ 2.600, R$ 2.400 e R$ 2.200. A pergunta é, qual que é o salário médio pago dentro desse setor? Bom, muito simples, eu tenho 5 valores, então eu vou substituir ali meu N por 5 e vou fazer a soma sucessiva desses elementos, né? Então, 2.300 mais 2.800 e assim sucessivamente. E depois vou fazer a multiplicação por 1/5 ou dividir por 5, que é a mesma coisa. Eu vou encontrar que a média do S, né, do conjunto S, é de 2.460. Tá? Então aí, ó, muito simples, talvez por isso seja uma das estatísticas mais utilizadas. Tá? Por quê? Porque ela é muito simples de ser obtida. Né? Vamos passar para o próximo conceito, que é o conceito do desvio em relação à média. E é um conceito muito importante e a gente vai entender isso aí um pouco lá na frente, na hora que a gente estiver falando de desvio padrão, variância e, consequentemente, a gente for falar também de testes estatísticos. Bom, sobre o desvio em relação à média, tá? E aqui mais um parênteses. Eu posso ter desvio em relação a outras medidas de tendência central, como por exemplo a mediana e a moda. Mas o mais usual é fazermos o desvio em relação à média. O desvio nada mais é do que eu pegar um dado numa posição XY e diminuir ele da média. Uma propriedade importante é que o somatório dos desvios de uma amostra em relação à média sempre vai ser igual a zero. Vamos entender isso. Se eu considerar DI, né, como um desvio do elemento I, ou seja, eu pegar o XI menos a média, eu posso dizer isso aqui, ó, o somatório de DI, com I iniciando em 1, indo até N, vai ser igual a zero. Essa é a minha propriedade. Vamos fazer um teste com aqueles dados que a gente tinha anteriormente. Eu repeti aqui aqueles dados do salário, tá? 2.300, 2.800, 2.600, 2.400, 2.200 e já coloquei a média que a gente calculou aqui, 2.460. Eu fiz a subtração de 2.300 por 2.460, obtive menos 160. E fui fazendo essa mesma operação de subtração, elemento a elemento, e colocando aqui nesse conjunto, o qual eu chamei de desão. Tá? Observem aqui agora que eu vou querer fazer a soma de todos esses elementos. Né? É fácil a gente observar que a soma deles vai dar zero. Né? Eu poderia vir aqui já fazendo eliminações, né? E obtendo esse cálculo muito fácil. Tá? Mas aqui está uma prova, entre aspas, aí, né? Empírica, né? Por preguiça, né? Que a somatório dos desvios sempre vai dar zero. Isso aqui é importante, mas não é interessante. A gente vai ver mais à frente que a gente quer que esse desvio aqui não dê zero, para poder subsidiar as nossas outras estatísticas. O próximo aqui, agora a gente vai estudar algumas propriedades da média. Primeira propriedade da média. Se a gente pegar uma constante C e somarmos ou subtrairmos essa constante de todos os elementos de uma determinada amostra, a média vai ficar aumentada ou diminuída deste valor, tá? Respectivamente. Então, se você somou, o valor da média vai ficar maior. Se você subtraiu, o valor da média ficará menor. Não vou fazer a prova algébrica, tá? É uma prova relativamente simples, mas o entendimento é esse aqui. Ó. Eu tenho um primeiro amostra aqui, x, né? Com os parâmetros aqui x1, x2, x3 até xn, e eu somei para cada xi uma constante c, somei e subtraí. Vou ter um novo conjunto de dados aqui, onde vai ficar o x1 mais ou menos c, x2 mais ou menos c, até o xn mais ou menos c. E isso vai implicar o quê? Que a minha média, minha nova média, vai ser a média anterior mais ou menos C. Tá? Vamos fazer o exemplo. Esse exemplo sempre é muito bom. Após o levantamento do salário que a gente fez lá atrás, daquele setor de almoxarifado, com o cálculo da média, o setor de recursos humanos simulou um aumento de R$ 150 para todos e quis saber qual a nova média. Suponha que você é lá o responsável dos recursos humanos por fazer essas projeções. Né?
E aí o gestor te pergunta, calcula para mim qual vai ser a próxima média. Você não vai precisar nem fazer conta. Você já sabe que a média anterior foi 2.460, você sabe que a média seguinte basta somar 150. Né? E isso aí vai dar 2.610. Né? Não houve necessidade de você somar R$ 150 a cada um dos elementos anteriores e depois calcular a média novamente. Né? Então isso é uma das utilidades que a gente tem. A próxima propriedade, seja uma constante P qualquer, você pode demonstrar que ao multiplicar ou dividir todos os elementos x, y, né, daquela amostra por essa constante, a média também vai ficar multiplicada ou dividida deste valor, respectivamente. Tá? Então, se você multiplicou, a média ficará multiplicada. Se você dividiu, a média ficará dividida. Tá? Então, da mesma forma, considerando o conjunto x, com as variáveis aí, ó, medidas, né, os parâmetros x1, x2 até xn, você vai obter um novo conjunto, que é exatamente esses produtos aí. x1 vezes p, x2 vezes p, xn vezes p. E a nova média, ela vai ser exatamente a média anterior vezes essa constante p. Tá? Muito simples. Vamos aqui ao exemplo novamente. Outra opção que o gestor deu foi que, em vez de dar um aumento de R$ 150 para todo mundo, né, que fosse dado um reajuste linear para todos. Então, a proposta foi que desse 6,1% de reajuste para todo mundo. Nesse caso, qual o novo valor da média? Novamente, né, você não precisa calcular os 6,1% para cada valor e depois calcular a média. Basta você multiplicar o quê? Por 1, né, porque é o 100%, mais o 0,61, que é o 6,1%. Isso vai te dar o novo resultado da média, que é 2.610,06 centavos. Tá? Se a gente observar um valor muito próximo do anterior. Foi calculado propositadamente. Tá? E aí, nesse caso aqui, eu gostaria que vocês parassem e pensassem um pouquinho. Para quem é mais vantajoso aquele aumento de R$ 150? E para quem é mais vantajoso esse aumento linear de 6,1%? Tá? Fica uma tarefinha de reflexão para vocês. Falaremos agora da média ponderada. Provavelmente vocês estão bem habituados à média ponderada, porque a escola, né, muitas delas, trabalham exatamente com médias ponderadas. Cada bimestre tem um peso diferente. E o ponderar vem disso, vem de atribuir pesos. Tá? Não vai haver diferença, tá, para cada um desses elementos agora que a gente vai estudar. Né? O que vai alterar é o n do fator que fica dividindo todo mundo. Né? Porque em vez de eu dividir por n, eu vou dividir pela soma dos pesos. Tá? Que é que a mesma, se a gente observar, a fórmula é muito parecida. Tá? Então aqui eu tenho n, que é a quantidade de elementos de uma amostra, né? Com uma posição definida onde finaliza essa operação. O i é onde inicia a minha operação. E aqui é o somatório. Só que esse somatório, antes de eu fazer a soma, eu preciso fazer um produto, que é o peso atribuído ao elemento específico. Então, cada elemento específico tem um peso, e esse peso ele deve ser multiplicado. Tá? E aí, em vez de eu dividir pelo número de elementos, tá, eu vou multiplicar ele pelo meu peso, tá? Pelo somatório dos meus pesos. Então, por exemplo, se aqui fosse, né, se eu tivesse 3 elementos e cada elemento tivesse o peso de 1/3, no final eu ia acabar dividindo por 1. Tá? Mas vamos ver um exemplo aqui à frente, para a gente poder entender. O responsável pelo controle de qualidade de produção do setor de incubação de ovos quis saber qual a média diária de pintainhos nascidos vivos, né, o popular PNV, num período de 30 dias. E entregou a tabela, que a gente está vendo aí abaixo, para o estagiário, para que fosse calculado. E aí a pergunta é, qual é a média diária de PNV? Como que eu poderia calcular isso? Será que bastaria eu pegar aqui, somar tudo e dividir? Né? Eu estou querendo calcular a média? Não vou fazer isso. Por quê? Porque aqui eu tenho alguns dados importantes, que é o seguinte, ó. Essa medição de 1655 refere-se a 4 dias de dados levantados. Esse 2030 refere-se a 9 dias
esse 1727 a 14 dias, esse 1888 a 3 dias. E aí eu quero saber qual que é a média, né? Eu sei que aqui, ó, 30 dias é o meu todo, ou seja, durante 30 dias eu fiz esse levantamento e eu quero saber agora quantos pintinhos, né, ou pintainhos nasceram vivos nesse período de 30 dias. Para fazer isso eu preciso fazer aquela continha, ó, de multiplicar o valor pelo meu peso. E no caso aqui, o meu peso é o número de dias. Então eu vou fazer esse produto, 1.655 vezes 4, e obtenho o resultado de 6.620. E faço isso aqui elemento a elemento, e ao final eu somo todos os elementos. Tá? Somado todos os elementos, para eu poder obter a minha média, basta que eu faça a divisão disso aqui por 30, né? Então eu divido isso por 30. Vamos ver isso apresentado de forma matemática. A média vai ser o quê? Vai ser 1 sobre P, lembrando que P é o somatório dos pesos, vezes o somatório de xi vezes pi, com i começando em 1 e terminando em 4. Por quê? Ó, meus primeiros dados, segundo, terceiro e quarto. Então eu tenho 4 linhas aqui. Então esse 4 aqui se refere a isso. Feita essa conta aqui, que a gente já tinha obtido anteriormente, né? Então esse resultado todo aqui, ele se refere a esse valor. E o P é a somatória dos pesos, se refere a 30. Então a média vai ser igual a 1 sobre 30 vezes 54.732, que dará aproximadamente, né, considerando arredondamentos aí, 1.824 pitainhos nascidos vivos, tá? Então é um número bem diferente de se eu fosse simplesmente pegar aqui, somar esses caras aqui e dividir por 4. Tá? Essa é a média e a média ponderada. Né? Nos nossos casos, nos nossos trabalhos, provavelmente estaremos trabalhando, na maior parte das vezes, com a média aritmética simples, tá? Que é esse x barra que a gente aprendeu a calcular anteriormente. Nós vamos agora para uma outra medida de posição. Essa nova medida de posição que vamos estudar é denominada mediana. A mediana nada mais é do que o número que marca a posição onde a minha amostra ela é subdividida em 2 amostras, tá? Sendo que essas 2 amostras possuem o mesmo tamanho. Tá? Então a quantidade de elementos que eu tenho no subconjunto 1 e no subconjunto 2, eles serão idênticos. A forma de apresentar a mediana, geralmente a gente vai encontrar como MD, tá? Ou MD de X, como está apresentado aqui para a gente no slide. Tá? Então, isso aqui é a mediana. E eu vou considerar que ela vai ser, para a quantidade de números ímpar, vai ser o elemento X na posição N mais 1 dividido por 2. Tá? Então, eu tenho que pegar aqui o total de elementos, somar com 1 e dividir por 2. Então, eu vou achar o elemento X nessa posição aqui. Importante, a série precisa estar ordenada. Tanto faz ela estar ordenada de forma crescente ou decrescente. Quando a quantidade de elementos for par, aí nós temos uma diferença. Por quê? Porque nós vamos ter 2 elementos centrais, né? Um do lado esquerdo e outro do lado direito. Então eu preciso achar o elemento x n sobre 2 e o x n sobre 2 mais 1. Tá? E esses 2 elementos eles vão ser somados e divididos por 2. Então eu vou fazer uma média dos 2 elementos centrais. Observe que nesse caso aqui, a mediana ela pode não existir no conjunto de dados. Tá? Pode ser que ela seja um outro valor, diferente dos 2 valores que estão ali centralizados. Mas é basicamente isso a mediana. Vamos ao exemplo. A coordenadora de assistência social tem dados de renda de um grupo de pessoas e deseja resumir em um único valor de renda para representar o todo. Contudo, ela observou que há valores extremos. Os dados são a seguir. Então, ela decidiu usar a mediana como estatística. Ela passou os dados à sua auxiliar para realizar o procedimento. Qual o resultado obtido? Observe que esses dados não estão ordenados. Então, primeiro, o que eu preciso fazer? Ordenar e saber quantos elementos tem. Então, eu contei os elementos e verifiquei que o número de elementos é 12 e, portanto, ele é par. Na sequência, eu fiz a ordenação desses elementos.
do menor para o maior. Como ele é par, eu preciso localizar os dois elementos centrais. 12 dividido por 2 é 6. Então eu vou pegar o sexto e o sétimo elemento, que é aquela regrinha do n sobre 2 e do n sobre 2 mais 1. Então, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto elemento. E preciso do sétimo também. E faço a média desses dois elementos. Fazendo essa média, eu obtenho a mediana. E a mediana, nesse caso aqui, vai ser igual a 2.561,5. Observe que é um valor que não existe no conjunto de dados. Mas ele vai estar situado entre esses dois valores e é exatamente ele que divide esse conjunto aqui em dois subconjuntos menores. Passemos agora a falar da moda. A moda ela vai ser indicada por MO ou MO de X e ela pode ser da seguinte forma. Pode ser amodal, quando eu não possui nenhum valor de moda. Pode ser bimodal, quando possui dois valores de moda, ou pode ser multimodal, quando houver mais de dois valores de moda. A definição de moda, a mais simples, é aquele valor mais frequente, é o que mais aparece. Então a gente pode observar que às vezes vai acontecer de uma amostra ter realmente mais de um valor que aparece mais. Tá? Pode ser 2, 3, 4 elementos que aparecem mais. Eu ainda posso hierarquizar eles, né? Então pode ter uma moda que seja a maior de todos, depois eu tenho um segundo valor que também é um valor de moda. Geralmente nas minhas curvas de frequência, ela vai coincidir com o meu pico, tá? Ou seja, onde tem aqueles pontos mais altos. Vamos a um exemplo, para a gente poder entender melhor. O setor de controle de qualidade de uma indústria verificou os tipos de defeitos mais comuns na fabricação de smartphones. E a decisão de ação levará em consideração o defeito mais recorrente. Observem aqui, mais recorrente, mais frequente. Ou seja, ele vai levar em consideração a moda. Qual resultado o gestor terá considerando uma tabela fornecida pelo técnico responsável sobre a produção das últimas 1000 unidades? Ele verificou lá o técnico, tá? Que existiam 620 aparelhos com arranhões na tela, 380 aparelhos com áudio, com problemas de áudio, 17 aparelhos com problemas na câmera e 180 aparelhos com defeitos na bateria. Observe que a soma aqui deu maior que 1000. Por quê? Porque pode ter aparelho que tinha 2 defeitos ou mais. Tá? Então poderia ter um aparelho que tivesse os 4 defeitos. A gente não consegue identificar isso. Mas a gente consegue identificar qual é o defeito que mais ocorre. E o defeito, nesse caso que mais ocorre, é exatamente os arranhões da tela. Então o gestor responsável aqui, ele deveria adotar o quê? Como critério, né? Considerando aquilo ali, estratégias para evitar ou para reduzir esses arranhões na tela. Tá? Por quê? Porque esse aqui é o mais frequente. Então a gente já solucionaria um grande número de problemas. Mais à frente poderemos discutir aí a questão do controle de qualidade, tá? O CEP. Próxima etapa, vamos novamente nivelar a nossa conversa. Tá? Então eu já tinha dito para vocês, o X grandão se refere à amostra. O X pequenininho é um elemento da amostra, lembrando que o XI é o elemento genérico. O X barra é a média da amostra. O MD de X é a mediana da amostra. O MO de X é a moda da amostra. E da população, a gente vai usar o Mi, tá? A letrinha grega Mi. Mais um detalhe sobre a moda. Tá? A moda geralmente ela é utilizada para dados que são do tipo de contagens. Né? Geralmente a gente trabalha mais com contagem, que sejam dados discretos, né? Ou que sejam dados qualitativos, por variáveis qualitativas. Né? Por quê? Porque a gente trabalha realmente com contagem. Mas isso não significa que dados do tipo contínuos, né, não possam ter moda. Mas é uma forma um pouco diferente da gente calcular essa moda. Vamos pensar um exemplo. Tá? Em outra indústria, o chefe de metrologia deseja saber qual o valor mais frequente do diâmetro de determinado parafuso fabricado. Observe que o diâmetro ele pode ser um universo infinito de valores. Tá? Nesse caso, ele tem uma lista de 10.000 medidas,
com uma precisão de 0,01 milímetro. Suponhamos que esse parafuso, designado aqui pelo conjunto P, tá? Tem alguns que tenham 3,20 milímetros, outro 3,07, 3,11 e assim vai. São 10.000 medidas, né? Calcular isso manualmente, pouco provável de a gente fazer isso. Mas se fosse necessário fazer à mão, o que seria o ideal de fazermos aqui? Seríamos estabelecer classes, né? E aí dentro dessas classes a gente encontraria a classe modal e poderíamos utilizar vários critérios diferentes para obter essa moda, tá? Geralmente os métodos mais comuns são métodos chamados de métodos geométricos, onde a gente leva em consideração a classe modal e a classe anterior e a classe posterior. Não vamos entrar nesse detalhe nesse momento, tá? Mas saiba que é possível fazer essa conta. Ou ainda considerar simplesmente como moda o valor médio da classe modal. Também é um recurso mais simples. Como que eu poderia calcular isso aqui então? As técnicas mais recentes hoje utilizam funções de kernel, onde nós vamos definir aí então um valor de janela e vamos modelando a curva de distribuição, tá? Observe, aqui eu plotei o gráfico de frequência, né, o histograma, onde cada coluninha aqui representa a quantidade de elementos com determinado diâmetro. Eu simulei um valor, né, com a distribuição normal para facilitar a vida, mas observe que a moda calculada usando uma função de kernel aqui retornou 2,97. Né? Eu fiz isso utilizando o próprio R. Né? Então, vou mostrar para vocês no slide seguinte. Mas observe que aqui, ó, realmente a classe que é maior, que aparece com maior frequência, ela contém a moda. Tá? Vejamos aqui à frente. Como que foi gerado? Primeiro, setei uma semente, né, defini o valor de semente. Criei um conjunto de dados aqui randômicos e com números com até duas casas decimais, né, com duas casas decimais. Foram 10.000 elementos, com média 3 e desvio padrão de 0,15. Tá? E aqui eu calculei a densidade. Ó. Essa aqui é a função de densidade. Essa aqui ela usa um kernel do tipo gaussiano, né, por padrão. Então eu consigo fazer uma curvinha semelhante àquela curvinha da normal. E aí dentro dessa função density eu guardei essa função density dentro de densidade. E dentro de densidade eu vim aqui e busquei o y. E esse y eu calculei aqui, para cada valor, tá? Qual que era a frequência, né, esperada de cada um desses elementos. E aí eu retornei como a moda o valor máximo que eu encontrei aqui de densidade para cada um desses valores. Tá? Então esse aqui para mim foi a moda. E aqui tem o código daquele gráfico. Não vou entrar nos detalhes do gráfico, tá? Mas é um gráfico relativamente simples. Certo? Então esse aqui é o geral sobre as medidas de posição. As principais são média, mediana e moda. Vamos ver um quadro de resumo sobre elas. Tá? Características de interesse. Perda de informação. A média ela não apresenta perda de informação. Por quê? Porque ela utiliza todos os dados para serem obtidas. A mediana e a moda, ao contrário, elas já têm perda de informação. Elas não utilizam todos os elementos. Elas são representadas por um dado específico. Tá? Sensibilidade a valores extremos. A moda ela sofre uma influência muito grande de valores extremos. O exemplo que é o mais clássico de ser dado é quando a gente pensa uma pessoa muito rica entrando numa sala de pessoas muito pobres. Né? Essas pessoas deixarão de ser pobres, em média. Né? Então, é um tipo de sensibilidade que a média tem. Em contrapartida, a média, a mediana e a moda ela não sofre esse tipo de interferência de valores extremos. Sensibilidade a pequenas variações. Nenhuma delas tem sensibilidade a pequenas variações. Tá? Então, elas são robustas quanto a essas pequenas variações. Adequabilidade a dados assimétricos. Mais à frente a gente vai ver essa questão de assimetria, mas vamos entender que a curva ela pode estar um pouquinho mais à esquerda, um pouquinho mais à direita. Né? Ou seja, a cauda pode ser um pouco mais baixa do lado esquerdo ou do lado direito. Isso nós estamos pensando aqui especialmente em dados cuja forma será a forma de sino. Tá?
Então aqui, ó, ela é adequada para dados assimétricos? A média não, tá? A média ela é muito ruim para dados assimétricos. Mas a mediana e a moda não tem problemas com a assimetria. São boas medidas para a gente resumir o nosso conjunto de dados. Aplicabilidade para uma variável qualitativa. A média e a mediana não são boas e não são aplicáveis para dados qualitativos. A moda, sim. Aplicabilidade quanto a uma variável do tipo quantitativa. Tá? Todas elas são aplicáveis para variáveis quantitativas. E aqui pode assumir mais de um valor? Média e mediana não, mas a moda pode. Tá? Então essas são as principais características de resumo da média, mediana e moda. Vamos ver agora no próximo slide o comportamento da moda e da mediana numa distribuição do tipo bimodal. Aqui tem uma pequena simulação, né, onde esse parâmetro sigma 1, ou seja, da primeira distribuição, ele vai mudando. O sigma 2 está fixado e o valor de média está fixado. Ambas as curvas são construídas a partir da distribuição normal. Então aqui, ó, xi vai ser o quê? Vai ser uma distribuição, vai convertir em distribuição normal para uma média mi-i, sigma-i, onde o i é 1 ou 2. Tá? A média, né, para todos os casos, foi fixada em 4,5. E essa distribuição aqui, que ela assume dois valores diferentes, ela é construída a partir da soma dessas duas distribuições, tá? Caso a caso. Então observem aqui que chega um momento em que ela tem duas modas, né? E a moda e a mediana, elas ficam alternando de posição de acordo com esse valor de sigma. Tá? Então esse é um comportamento que a gente tem aí para as nossas medidas de tendência central, considerando a variação desse sigma aqui. Tá? Bom, gente, era isso aí por agora. E no próximo vídeo nós vamos tratar sobre medidas de dispersão. Obrigado e até mais. Tchau, tchau.